Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Sou o professor Vitor Valente e toda semana eu tô aqui batendo um papo muito bacana com alguém e hoje eu tô com o Pedro Perondi. Tudo bem, Pedro? Tudo certo, prazer estar aqui. Cara, Imenso. pô, que massa que você topou tá aqui, tirar um tempinho da sua vida, bater um Pô, papinho com a gente, não velho. tinha como não, super prazer. Que massa, velho. O Pedro, galera, é formado em rádio, TV e internet pela Metodista e ele trabalha como coordenador de pós-produção, editor de texto e assistente de montagem em vários projetos que você conhece, que você assiste, que está por aí, mas esse é um papo no qual a gente já vai chegar. Pedro, queria começar muito pelo seu começo, porque além disso você é músico, além disso tudo você também é músico, você é um batera, cara, toca sua Exatamente. bateria. E a bateria foi a paixão primeira, né? Foi aquela que lá atrás a música Total. te puxou. Sem pensar, aconteceu. De moleque isso, né? De menino, é. Como é que nasce esse gosto pela batera, velho? Putz, eu comecei a tocar de fato aos 13 anos, mas meu pai tocou já, um Ah, o pai é período. músico, Meu tá. pai, meus tios tocaram, alguns seguem tocando, um foi tocar trombone, outro Que massa. teclado e tal. Mas minha casa sempre teve muita música, assim, e meu pai batuca o tempo inteiro, a parte percussiva, assim, é bem grande. E aí, nesse período de adolescência, 13 anos mais ou menos, rolou de ter uma aula de bateria, mas foi a fagulha mesmo que deu o start foi amigos de colégio falar, pô, vamos fazer uma banda? Ah, é Aí eu falei, pô, clássico. eu quero tocar bateria. E aí eu fiz uma aula de bateria e já começamos a ter a banda, assim. Era Tá. horrível, mas era maravilhoso. Não tinha maturidade nenhuma, né? Zero, zero, Mas foi, zero. putz, muito legal, assim. Sua idade, Pedro, qual Eu é? tenho 36 anos hoje. Tá, então você pegou a fase dos festivais de colégio, assim, Total, nossa, que totalmente. acendeu, né, a paixão, assim, numa galera nessa Totalmente, época. totalmente. E eu era fã, e eu tinha acabado de comprar também, acho que o primeiro disco de rock que eu comprei foi um disco do Charlie Brown Jr., que é da cidade Sim, também. sim, sim. Foi o terceiro disco deles, assim. E uma super influência era o primeiro baterista, o O Pelado. Pelado. Que depois de um tempo eu fui fazer aula de bateria com o Graveto, que virou baterista e Que tal. massa. Conheci o Pinguim também. Incrível. Histórias da cidade, assim, demais. Enfim, aí eu fiz a primeira aula de bateria lá e era, putz, com um professor que dava, um senhorzinho que dava aula meio que de bossa nova, ele acompanhava com flauta e tudo Ah, mais. nossa. E era bem início, assim. E aí eu fui, tipo, fiz umas aulas de bateria bossa nova, eu fiquei um ano fazendo aula com esse senhor, que era incrível. E fui tocar, tipo, Charlie Brown, Mamonas Assassinas, CPM 22, Tudo a ver com o não tiozinho. tinha nada a ver. Mas foi putz, um super início, assim, pra aprender a tocar samba e tal, Sim. que ajudou muito. E aí depois de um ano fazendo aula com esse senhor, eu tinha um menino que estudava com a minha irmã que fazia aula com Graveto. Sim. E aí eu fui fazer aula com ele E e aí não se parei. Aí encontrou. quando ele parou de dar aula, eu fui fazer aula com o professor dele, e aí Tá. fiquei anos também. Um Acho que esse tempão. período de estudo deram uns 7, 8 anos, 7, 8, 9 anos, sei lá. Tá, um tempasso. E É, aí tocando em banda e tal, fazendo tocando, essa eu já tive, parada. putz, já tive 6 bandas ao mesmo tempo, fiz Nossa. faculdade e dei aula esse período, foi o período que eu dei aula e tal. Mas você tava falando pra mim, antes da gente começar a gravar, Pedro, uma coisa que muito interessante. Em geral, quando o moleque começa a se envolver com música e banda e tal, o moleque empolga e é a família que costuma ter um pouquinho de medo e fala assim, meu, No meu que caso foi futuro. o É, oposto. então, foi o É, contrário. Seu pai super incentivou e você, eita, que história é essa, cara? total. É muito doido isso, mas foi muito verdade, assim, e muito sincero. É, nesse período da escolha do que a gente vai fazer da vida, no período de vestibular e tal, e qual caminho a gente vai tomar, que nesse momento da vida a gente entende que é pro resto da vida, mas depois É, com a maturidade a gente vai entendendo que existe caminhos que você consegue contornar para cá e para lá, mas exato. nesse período meu pai viu que eu tinha talento, que eu gostava muito, e eu putz, tinha um hiperfoco eu passava o dia no quarto, ficava 8 horas Ficava tocando, diretão amava. ali. Putz, tinha todas as revistas de bateria, lia, apesar do TDAH que eu comentei com você, que eu tenho Sim. dificuldade para leitura, mas assuntos que são Te despertam paixão, o negócio interesse. vai. E eu lia todas as revistas e tal. Enfim, mas chegou nesse período dessa escolha e meu pai falou, pô, é música, você quer e tal, e, pô, mas vai estudar.
vai para o que tiver de melhor e tal, e vai para cima. Se precisar ir para fora do país, escolher alguma coisa, e era uma coisa que teria sido interessante, até pelo inglês que eu não tenho até hoje, seria interessante ter ido nesse sentido também, né? Mas eu que dei para trás. E eu fiquei com medo da estabilidade financeira. Sim. Eu tinha na minha cabeça muito fixo que eu tinha que ter minimamente o que meu pai proporcionou para mim, claro, meio que para minha família. E nesse período eu tinha grandes amigos e professores, músicos, que ralavam, e eu via que era muito difícil e tal. Um deles era o Arthur Von Barbarian, que me dava aula, o Graveto também. Sim. Putz, eu acompanhava ele tocava 3, 4 vezes na mesma noite, assim, desmontava, montava, putz, ia em vários amigos, e aí chegava bateria, né, irmão? E é uma bateria, putz, ele já carregou bateria de moto, tipo, várias histórias, assim. E ainda chegava no verão, isso antes dele ter filho, que é uma outra responsa, lógico, né? Aí chegava na época do verão, ele ainda trabalhava nessa parte de animação infantil e tal, para fazer as coisas rolarem. E me deu medo dessa dificuldade. Você olhou para isso e falou, acho Exato. que eu não quero. É um recorte, uma percepção, acho que do período, imaturo também, assim, de não entender a vida como momentos e que você plantando e não parando de fazer uma coisa, principalmente que você ama, vai dar fruto de alguma maneira, assim. Eu acho também, Pedro, né, acho que sim, muito jovem e tal, mas acho que tem uma outra coisa que entra nisso também, que é uma questão do seu perfil, de estilo de vida, né, cara? Totalmente. Eu me cobrei muito de, tipo, pô, eu queria ser músico, mas já não há bastante tempo, assim. Que é isso, assim, você vai ter um moleque que vai olhar para essa vida que não tem uma rotina fixa e vai achar que massa esse negócio, é isso que eu quero. E justamente por essas questões que para você foram um impeditivo, é o que vai atrair esse moleque, né? Totalmente questão de perfil, de disposição mesmo, de entender como você funciona, de ser um cara que, putz, embola uma coisa na outra e vai, e eu sou um cara já que foi culminar e desaguar no que eu faço hoje, que é uma coisa dentro até do que eu me formei depois em rádio e televisão, uma coisa mais controlada. Sim. Que é a parte de produção, da parte de estar no set de filmagem, sim. Do dia a dia, até tempos de contrato, assim, de quem é produtor, direção. Direção não tanto, mas as outras funções que estão num set de filmagem, os contratos são mais curtos do que quem trabalha com pós-produção. Por exemplo, é uma base bem... não exata, né? Mas dá para pensar, depende do projeto, mas dá para pensar com uma média, sei lá, se uma pessoa que trabalha no set ali, com produção, essas coisas, sei lá, tem contrato de 1, 2 meses para fazer a captação daquilo acontecer, quem trabalha com pós-produção, principalmente em ficção, é muito mais longo, assim, ou nos projetos de reality show, que são mais corridos, sei lá, a partir da produção tem 1, 2 meses de contrato, o cara da pós-produção tem 3, 4, 5. Sim. Tem uma estabilidade maior. Já tem uma previsibilidade um pouco maior. Exato. Apesar do mercado estar muito maluco hoje em dia e difícil, ainda assim é mais estável, mais palpável ali, tem um pouco mais de tranquilidade. Sim. E aí quando você toma essa decisão, fala assim, legal, amo a música, a bateria, mas talvez não como trabalho, a sua escolha inicial é pela publicidade. Exato. Isso, né? Exatamente. E aí você muda de curso no meio desse processo. Exato. Por quê, Pedro? O que rola? Eu comecei a fazer faculdade de publicidade, deu 6 meses, um amigo me chamou para trabalhar num programa que tinha acabado de começar, que era o CQC. Isso em 2008 já. O programa começou em 2008, deu... Nascedouro do programa. Exato. Em julho de 2008 eu estava lá, já sendo estagiário do Top 5, que era super famoso, que era o quadro de maior audiência. Exato. Passava no final do programa e tal. Exato. E era muito louco, era o quadro de maior audiência do programa, com um monte de patrocinador, e era feito por estagiários. Claro, total. Claro que com a supervisão dos roteiristas ali e tal. Sim. Mas quem tocava a parada dos estagiários. Total. Até a parte de coordenação mesmo, que eu vim fazer depois a coordenação do quadro, mesmo sendo estagiário. Antes de me formar, eu coordenei o quadro também, que era a coordenação de estagiários também. Era uma equipe pequena, de
4 pessoas, se eu não me engano, mais ou menos. E vocês que tocavam o negócio. Exato, ficava assistindo os canais de televisão, gravando, entendendo as gafes da televisão. Sim, ali. sim. Eram vocês que assistiam isso aí. Exato, Peneiravam ali era, as e era coisas. home office. Por incrível que pareça, naquela época, você tinha que ver televisão, você ficava de casa. Tá. Que massa. Foi um período bacana. Tá, você fica quanto tempo no CQC, Pedro? Nesse início, eu fiquei 1 ano, mas era para ter seguido. Tá. Eu fiquei 1 ano porque eu estava fazendo publicidade e eu fiz 1 ano e meio de publicidade. Do início do ano até julho do outro ano. Eu comecei a trabalhar no CQC, eu falei, putz, eu acho que eu quero trabalhar com televisão, não com publicidade. Eu não estava gostando muito. Tá. E aí eu falei, vou transferir o curso. E aí, por um erro de informação na faculdade, me passaram uma informação errada que poderia ser feita essa transferência e que teria curso a partir da metade do ano. Você só seguiria, né? Eu só seguiria. Seguiria o outro. Só que não aconteceu isso. Beleza. Quando eu fui ver, só começava no ano seguinte. Então teve um gap de 6 meses e eu perdi o estágio. Nossa, no início. Sessão de alunos maravilhosa, né? Bacana que tinha. Putz. Foi chato, assim, foi um período chato, mas aí eu voltei, eu tava morando em São Paulo, aí eu voltei a morar em Santos, e por acaso o Arthur von Barbarian, que era quem me dava aula, que foi professor do Graveto também. Né? Volta pra bateria. Tá. Exatamente. Ele me convidou para dar aula. E aí eu fiquei 2 anos, até de 2010 a 2012, até começo de 2012, dando aula de bateria, que foi um período incrível e de evolução musical também. Acho que quando você dá aula acho que você mais aprende do que... Sim, com certeza. Putz, sem dúvida alguma, porque você tem que destrinchar detalhadamente e ter uma percepção diferente do que você está fazendo para você conseguir explicar para alguém. E eu acho, Pedro, tem uma coisa, eu sou professor da área das letras, né? Acho que tem uma coisa sobre o dar aula, e por mais que seja uma aula de bateria, uma aula de português, eu acho que nesse ponto elas se tocam. Por que eu acho que a gente aprende muito quando a gente dá aula? Porque tem que transformar aquilo que você sabe em linguagem. Você tem que dar forma para aquilo. Tem que ser né? didático, a pessoa tem que ter uma absorção, uma percepção fácil do que você está explicando. E o seu entendimento tem que ser mais claro. Aquilo que é um pouco intuitivo, exatamente, você tem que transformar em conhecimento prático de fato. Perfeito. Né? E você acaba estudando mais também. Sim. Foi um período incrível. E o Arthur é um amor de pessoa, assim. Um dos caras mais legais que eu já conheci na vida. E ele tem uma história incrível na música, assim. Hoje em dia ele toca no Zappers, que é um cover de Led Zeppelin, e ele toca bateria e canta. Massa. Ele é incrível. Tocou no Vulcano por anos, tocou no Carnal Desire, tocou em grandes bandas, teve trio instrumental. Ele é um cara especial. Teve já um convite também para participar do Charlie Brown, um período. O Chorão convidou ele, tem umas histórias muito doidas. Que composições massa. Dele que foram pro Sepultura, tem... Olha, que massa. Incrível. Tem uma levada de baixo que eu não sei se é de Território, alguma coisa assim, que é dele. Que o Igor viu ele fazendo, perguntou como é que era e tal, não sei o quê. E aí, mais pra frente, tava no disco do Sepultura, assim. Essa história é muito louca. Muito louco. Então, esses 2 anos era a música aí tentando te puxar de volta aí, assim, trabalha comigo, velho. E esse período foi maluco, assim. Eu tava convivendo com o Graveto todo dia, diretão assim. Ali. Todo dia, indo. E ele ele tinha entrado no Charlie Brown. Tava direto junto e tocando e tava continuando na faculdade, então eu tava dando aula, tinha 6 bandas e estava fazendo faculdade. Nossa! Eu não indico porque eu fui diminuindo, porque não tem como você dar atenção. Era jovem também, né? Mas aí segurava o refrão. Eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, assim, eu fui diminuindo porque eu não conseguia dar a atenção devida. Mas eu acredito, Pedro, que esse 1 ano de CQC foi o início aí da sua vida no trabalho. Total. Deve ter sido uma baita escola, né, cara? Acho que ali você aprendeu muita coisa, né, mano? Total. Acho que eu entendi que era o caminho que eu queria seguir, assim. Curiosamente, acabou sendo não tem nada a ver, mas acabou sendo, acho que no espírito da coisa, esse período do CQC foi uma produtora argentina que veio para o Brasil e que tinha grandes programas, que era o CQC, tinha o Polícia 24 Horas, a Liga, e veio com uma qualidade de narrativa, de estética também, incrível naquele período. Teve o Mundo Segundo os Brasileiros, tiveram vários programas muito legais.
o Agora é Tarde, do Danilo Gentili, Sim. começou lá também. E tinham muitas pessoas talentosas. E eu enxergava ali e estava vivendo um pouco um sonho, assim, que era o que eu sentia pela MTV. Tá. Sim, sim. Eu, antes de pensar em trabalhar com televisão, eu era um público cativo da MTV e eu falava, pô, eu quero estar aí. Nem sabia o que fazia. Tinha uma estética muito, É, né, particular, É, identificável, é, ali uma linguagem própria, é. né? total. E o CQC foi um pouco isso. Transgressor também. Sim, é verdade. O Marcelo Taz ali à frente, que era o cara que era referência para a criação do próprio CQC da Argentina, que usaram o Ernesto Varela que era um personagem Sim. do Marcelo Taz, com o Cacete Planeta, foram referências para a criação do CQC, e aqui Massa. no Brasil ele veio apresentar. É incrível. Então era uma coisa especial, assim, foi um período bacana, e aí que eu vim voltar a trabalhar, voltando no Top Sim, 5 em sim. 2012. E aí de Tá. lá eu segui e nunca mais parei, nunca mais saí. Tá. Me formei ali, passei a trabalhar com a produção, fiz direção externa também, e aí fiz inúmeras coisas, e foi uma super escola, assim, porque a gente chamava de produção de guerrilha, assim, era... A maioria, majoritariamente, as coisas lá eram feitas por um produtor, que chamava de produtor, mas era o cara que fazia praticamente tudo, que era Tá. a minha... Faz tudão ali, né? Era a função que eu comecei a exercer, mas eu comecei a entender também que eu não era muito o que eu queria, assim, Tá. muito rua e tal. Eu fui vindo Só mais para praia, trás. mais estúdio ali. Exato. Mas a maioria das coisas eram feitas por um produtor, um cinegrafista e um repórter. Nossa, vai. Era um programa com uma mega responsabilidade de discurso, Sim, sim. de tantas coisas assim. E o produtor que escrevia as pautas, procurava locação, se precisasse de uma roupa, uma fantasia, um figurante, Fazia cenário, o corre ele fazia todo. tudo. E ainda voltava e pegava todo o material bruto e decupava, sentava ali e separava pro editor o que ia, o Já que valia e o que preparava não ali. valia, porque ele já estava na gravação mesmo, mas voltando da gravação, então era Nossa, doideira mais mesmo. uma puta escola. Sim, acredito. A gente ralava muito, mas era uma Criou uma grande casca, escola. né, cara? Criou uma casca legal. E uma história que trouxe uma riqueza para o que eu vim fazer depois, que era ser contador de história, editor de texto, montar histórias e tal. Ali as coisas já foram acontecendo, assim. Nisso eu queria chegar, Pedro. Tem a história com o CQC e hoje você trabalha muito com essa parte de edição, de fato, né? A gente estava batendo um papo, eu acho que uma definição muito boa para quem está assistindo, ouvindo a gente entender, que você é um grande contador de histórias, né? Você pega ali esse material bruto e que história pode ser contada a partir desse material, né? Totalmente. Eu me enxergo dessa maneira, assim. O ponto, a especialidade minha é ser contador de história, assim, de conseguir organizar pensamentos. E eu recebi elogio de uma amiga, assim, que está trabalhando com edição também há um tempo e é jornalista. Ela falou, pô, nos reality shows tem os editores de texto, que são os que montam mais as histórias, porque precisa entregar, né? Não fica na mão de uma pessoa só. Aí vão para os editores e depois os finalizadores, que vão afinando cada vez mais, assim. Mas essa amiga falou, putz, você entregou um texto aqui, um VT de 20 minutos, isso era pro Troca de Esposas que eu fiz. E ela falou, pô, eu cortei um negócio no começo, depois eu vi que tinha ligação com o que tava lá no fim, você amarra uma coisa com a outra. Tipo, eu tenho um pouco dessa característica. Interessante para isso. A minha cabeça é meio caótica, eu começo a organizar as coisas meio que aleatórias, assim, faço uma mega salada e depois eu vou apurando, maturando as ideias. Aquilo. Exato. E como é que você entra no mundo dos realities? Porque você passou por alguns, né, Pedro? Bastante, Me fala como é que você chegou nisso e com quais realities você já trampou aí, cara? Então, eu, no período do CQC, eu fiz ele até o final, que foi em 2015, e aí terminou, e era feito pela mesma produtora, aí a produtora realocou as pessoas para outros projetos da casa. Aí eu tive uma passagem breve pelo Polícia 24 Horas, fazendo legenda
e as informações dos conteúdos que iam para a tela, e dando o nome dos casos também, que era divertidíssimo. Incrível. Você criava esses nomes de casos? Nossa, essas reuniões eram as mais legais. Acredito, era tipo Traficando Nemo, Telecine Pipoco. Tipo, eram nomes meu Deus. demais. Esse patrimônio brasileiro que é o trocadilho. Era um momento de ser criativo ali e usar o trocadilho. Massa. E aí eu fiquei 6 meses lá e logo estava iniciando o Fábio Porchat tinha ido para Record. Sim. E por essa produtora para fazer um talk show, que era chamar o programa do Porchat. Sim. E aí eu fui convidado para fazer assistência de direção. E aí eram 2 assistentes, eu fui um dos assistentes do diretor lá e tal. E aí segui, foi muito legal e que já foi me trazendo para o caminho de relação com os editores maior, assim, de entregar o conteúdo, de fechar as coisas ali também. E só que eu saí por questões de contratuais com a empresa, de desacordo, assim, eu saí da produtora, eu fiquei só 6 meses. Mas não tem nada a ver com o Fábio, ele é foda. Ele é uma pessoa incrível, aquilo que você vê, que ele mostra, é o que ele é, e ele é um gênio. Ele é incrível. E aí eu saí desse projeto e eu fiz também, do nada, assistência de coordenação de transporte num filme da Globo, assim, pintou e eu fiz. Apareceu. Fiz durante 1 mês e pouco, era um filme com a Cléo Pires, e era muito louco, que você tomava conta do transporte da protagonista até o maquinário. Então eu tomava conta de 60, 50 carros diariamente, o fluxo todo, e foi incrível, foi muito legal, a gente viajou para algumas cidades e tal, foi especial. E aí daí fiz esse projeto. Sim. E aí estava procurando um novo trabalho, e um cara que tinha trabalhado comigo no Polícia 24 Horas mandou meu contato, meu currículo para o irmão dele, que ele achou que eu tinha perfil para o que o irmão dele estava procurando, que era um editor de texto para fazer o reality show A Fazenda. A Fazenda. Foi em 2017 ou 2018, alguma coisa assim. Foi A Fazenda 10, a primeira que eu fiz. E aí eu fiz a entrevista e rolou super. Foi muito natural, precisa fazer isso, você faz? Faço, tá. Foi muito natural e aí rolou. E aí eu fui fazer o turno da madrugada. Porque assim, é um reality show. Gigantesco, exatamente. Coisa doida ali. E iniciou ali, acho que até hoje, uma das experiências mais malucas e incríveis de projeto, assim, de ver as coisas funcionando de verdade sem parar, assim. Então, isso eu tenho uma curiosidade muito grande, Pedro, porque eu acho que assim, trabalhar com edição num reality show, eu acho que é uma experiência muito particular, muito própria, pela natureza do que o programa se propõe. Total. Você tem uma galera confinada 24 horas por dia, que vai ficar um tempasso ali, são meses que as pessoas ficam ali, e em algum momento elas só começam a viver a vida delas. E vamos lá, se fizer um reality show da minha vida, ele vai ser muito monótono. Você tem que ser muito talentoso para transformar isso num show. Total. Tem uma parada que eu acho que é muito interessante nesse trabalho. Eu queria entender como é que é isso, cara. Primeiro, é uma jornada de trabalho no total para as equipes todas, assim, maluca, porque vocês têm que ficar 24 horas por dia ali. E como é que você transforma a vida em espetáculo, né? A vida em programa, né? Acho que isso deve ser um desafio muito doido, né, cara? É um desafio, uma arte e uma coisa importante. Nada se faz sozinho. É uma equipe sim, lógico, gigantesca. E tem as fagulhas para as coisas acontecerem também, né? Um reality show, tipo, a Fazenda tem aquelas intrigas. Acho que a parte maior do reality são as intrigas, as convivências e tal. E aí tem, como é trabalhado com o que é real, não tem manipulação de tipo, façam tal coisa. Isso de fato não acontece. É um papo que rola de vez em quando, né? Não acontece. Tem um roteiro? Não, tem roteiro, mas roteiro do que já foi captado, que é o roteiro de pós-produção que a gente usa para editar as coisas. Sim. Mas a direção do programa, e os roteiristas trabalham, sem ser o roteiro de pós-produção, os roteiristas outros trabalham no que a apresentadora fala, mas não no que os caras fazem. Sim, no que os caras fazem, lógico. Mas uma forma de você conduzir e direcionar para acontecer algumas coisas, isso acontece, tipo uma atividade de apontamento. Isso acontece muito.
fala quem que é o cara mais preguiçoso da casa. Tipo, Sim, é esse tipo de conteúdo. direcionar, mas você não manipula... Não, né? Gente, fulaninho, fala tal coisa. não, isso não. Isso é tudo reality mesmo. Mas tem do que dinâmicas acontece. ali para tentar Existem estimular dinâmicas. alguma intriga. Exato, normal. exato. Aí tem lance da parte de alimentação, aí tem, às vezes, rola uma punição porque o cara fez alguma coisa que não podia e corta água quente, ou corta a alimentação, aí gera briga. Sim. É esse tipo de conteúdo ali, mas fazer fluir é sinistro e incrível ver as coisas funcionando assim. E aí as coisas vão acontecendo e, como a gente fala, dura em média 3 meses e meio, então, e é de segunda a segunda. Sim. Não para nunca. A gente fala que o avião decola e pousa daqui 90 e tantos episódios. Nossa. Não para. Então, para as coisas fluírem, é feito em turnos, né? A gente tem que... Eu sempre penso e as pessoas pensarem dessa maneira é como faz a coisa fluir, funcionar bem e entregar o bastão bem para todo mundo, assim. É a equipe da madrugada que levanta toda a bola do que foi... É sempre uma coisa do dia anterior para o dia seguinte, para dar esse tempo de editar. Claro. E a edição sempre é uma coisa mais demorada, por isso que tem muita gente fazendo para as coisas fluírem. Então seriam 3 turnos, da madrugada à manhã, ou noite, madrugada, um comecinho da manhã, e manhã, tarde, tarde e noite. Nossa. E a gente pensa como zaga, meio campo e ataque. E afinando tudo azeitado. Isso até entregar o episódio, que geralmente a gente entrega 1 hora de episódio, 1h30, 40 minutos, 50 minutos. Aí tem alguns episódios que são de 20 minutos, 30 minutos e tal, mas a maioria das vezes média 1 hora de... Isso eu acho muito louco, Pedro, porque assim, se um programa ele é semanal, você tem uma semana para entregar esse produto. No caso de um reality, você tem 24 horas para entregar esse negócio. As chances de dar errado, elas são gigantes. Dá muita coisa errada, mas o negócio está tão azeitado. É uma engrenagem tão bem feita e bem planejada, assim, que não dá tempo de nem pensar no erro. Deu errado e, tipo, você nem culpa ninguém. Tipo, sim. Aconteceu, resolveu, e vamos junto. É uma questão de equipe mesmo, assim, e fazer as coisas fluírem de uma maneira... pra você ter uma ideia, são mais ou menos umas de 300 a 400, 500 pessoas ali trabalhando, desde a moça da faxina até o editor final, tem os caras da montagem de cenário, porque vai ter a prova tal, os caras montam, é uma puta equipe, cinegrafista pra caramba, todas as funções que você pode imaginar, e é bonito demais de ver, assim. Acho que trabalhando com televisão é o lugar onde você não tem pra onde fugir, tá todo mundo ali fazendo a sua função no mesmo lugar. E almoça no mesmo lugar. Todo mundo junto. Todo mundo tem a hora do almoço, a hora da janta, todo mundo vai almoçar chama de catering, que é a parte do buffet ali e tal. E é incrível, assim. A impressão que me dá é que é um volume tão grande assim, de trabalho por dia e tem que entregar, tem um prazo tão justo, que não tem muito espaço para milindre. Deu errado, próxima, vambora, né? Tipo, um exercício de criatividade coletiva ali, né? Porque uma equipe gigante e tal. Total. E essa engrenagem tem um lugar chamado Switcher, as pessoas, pelo nome, talvez não saibam e tal, mas é aquele lugar da televisão onde ficam todo mundo que comanda ali a parte do programa. Uma espécie de QG ali. É um QG, exato, onde tem 1 trilhão de telas ali. Por exemplo, sei lá, uma fazenda, eu não sei exatamente o número, mas pensa que tem, sei lá, 100 câmeras. E aí tem todas as câmeras aparecendo ali e tal, e aí tem o DTV, que é o diretor de TV, que é o cara que faz o corte do que vai ser captado ou não. Que, sei lá, tem 100 câmeras, mas ele tem, sei lá, 4, 5 sinais são 2 switchers, um do lado do outro. 4, 5 sinais em um switcher, 4, 5 sinais em outro. Se ele não colocou aquela câmera ali naquele momento, não foi captado. Não tá captando. E acontece isso, às vezes, de iniciar uma história sem o início ali. Tem o áudio não para de gravar nunca. Legal.
E aí a gente consegue iniciar histórias, às vezes, sem a imagem, e aí usa a criatividade para conseguir. Deixa eu entender, né? Você tem ali as histórias. Porque assim, vamos lá, tem 20 pessoas na casa. Sim. 20 pessoas na casa, você vai ter grupinhos diversos, né? Enfim, dispersos. Às vezes começa um cochicho ali que, tipo, tá tão baixinho, que é o outro ponto, que tem um produtor de conteúdo no Switcher, que é o cara que fica ouvindo. Tá. Fica ele ouvindo e escrevendo, aí tem o assistente de direção escrevendo e o diretor. Que tá rolando. Tá. Fica todo mundo meio escutando ali, mas o produtor de conteúdo é obrigado a escutar e escrever o que está acontecendo. E aí eles vão entendendo aonde tem coisas relevantes para ir para a edição, né? E aí corre todo mundo para poder ver essa parte. Exato, e aí é nessa que às vezes começa um cochicho baixinho, mas é de uma história muito importante, de uma briga que aconteceu lá ou vai acontecer lá na frente, que iniciou, mas às vezes não tem a imagem, aí você é criativo usando as imagens de cobertura, stock shot para dar um início, aí você trabalha bastante com trilha também, ou de tensão, cômica, depende do que for o assunto ali. Mas para dar início a essa história, não perder esse começo. E aí você vai enxugando e tentando deixar de um jeito mais dinâmico e funcional ali possível. Interessante. Mas é isso, putz, o produtor de conteúdo, o cara fica lá ouvindo 20, 30 pessoas. Às vezes tem outro reality show que é o Power Couple que eu fiz também, que é de casal. Se na Fazenda entram, sei lá, 20 ou 16 pessoas, no outro, como é casal, é o dobro de pessoas. Nossa. Falando não, aqui. E casais, né? Eu acho que eu não teria o talento para fazer isso. O cara fica escutando lá e ele fica entendendo quais são as conversas relevantes, aí ele consegue... Então isso é enlouquecedor. Isso é um trabalho acho que é um início para o Alzheimer. Não. Cara, Alzheimer não, para... esquizofrenia. O início para esquizofrenia. É o pontapé inicial para esquizofrenia. Porque, caramba, né? Até a Daniela vozes da sua cabeça, falando no meu ouvido. Meu Deus maluco. do céu. Não dá. É maluco. E aí tudo que ele escreve fica num banco, que aí tem os roteiristas de pós-produção que eles vão pegando e conversando também com eles. O cara falou tal coisa, essa história é boa. Tá. E vão transformando, que é gravado 24 horas ininterruptas, não para. E aí você vai transformando histórias, assuntos em VTs, videotapes, que a gente chama, são, o VT tal. E aí a gente dá um título interno lá. Aí a galera é criativa também, fala um monte de bobagem lá. É engraçado os títulos. E aí vai fazendo, tem uma lousa lá que VT pra caramba, e aí você vai entendendo durante... descartando, vai entendendo durante o processo da finalização do dia o que vai, o que fica. E aí as coisas vão sendo lapidadas, enxugadas e tal. Mas a parte mais importante é o entender como uma engrenagem em um time de futebol mesmo. Zaga, meio campo e ataque, o turno da madrugada tentar não cortar tudo também. Entregar com uma gordurinha para as pessoas irem analisando. Porque na madrugada os diretores gerais não estão lá, então tem que esperar chegar na parte da manhã que aí já começa a chegar um pessoal para ter um entendimento do que fica, do que sai, e aí as coisas vão sendo mais enxugadas até ficar lapidada no ponto final. E aí assim, pensa que é esse processo inteiro que vai ser repetido todos os dias. Todos os dias. Que vai ser repetido todos os dias. E é fora de São Paulo, lá... Não é um segredo, eles falam, eles usam bastante isso no roteiro da apresentadora falando. Na época do Marcos Mion também ele falava muito, que é em Itapecerica. Todo mundo pega uma van ou vai de carro e viaja até Itapecerica, trabalha e volta. Todos os dias. É muito legal. Antigamente era em Itu, no início da Fazenda, e aí o pessoal ficava hospedado por lá. Era uma dinâmica um pouco diferente, mas também fora de São Paulo, assim. Sim. Por um lado é gostoso, que é meio que no meio do mato mesmo, assim. Tá, sim, dá uma desligada. Sim. Mas tem um pouquinho de trânsito. A parte ruim é o trânsito até lá, né? Da estrada, mas vale a pena, assim. Todo mundo que eu posso recomendar, assim, se puder trabalhar com isso, que trabalha no meio, né? Puder fazer uma vez, acho que vai ser a experiência mais enriquecedora
Você não sabe, galera, mas o mito grego de Sísifo foi inspirado numa equipe que trabalha em reality show. Quando o Camus falou, é preciso imaginar Sísifo feliz, ele estava pensando nessa galera, fazendo esse trampo todo dia e vamos de novo, de novo, de novo. É, Cara, que experiência intensa, né, meu? Um é, trabalho como esse. é intensa. É intensa e diferente de outros reality shows assim que eu fiz também, porque os outros você acaba só recebendo material, você não tá com a equipe inteira ali. Sim. É diferente. Nesse meio de campo todo, Pedro, de um trabalho que ele é bastante intenso, muito material, da forma, contar histórias. Você comentou que acho que tem de um ano para cá, você me corrige se não é isso, você recebeu um diagnóstico de TDAH aí, né, cara? Exato, exato. Como é que foi receber essa notícia, né? Primeiro, o impacto que ela tem na sua vida, mas dentro do que a gente está falando, como é que você passou a olhar para a sua dinâmica de trabalho a partir dessa informação? As coisas fizeram um clique para você? As coisas assim que você assim, entendi, as coisas fazem um pouco mais de sentido agora? Totalmente. Total, assim. Intuitivamente eu já vinha batalhando e trabalhando para lidar com isso Tá, da melhor maneira possível. Antes de tudo, esse diagnóstico veio a partir de um ano, e uma coisa importante de falar também, para quem vai fazer os testes e diagnóstico, que é importante fazer para saber se tem de verdade, não se lógico. medicar sem só, Sim. eu ouvi no YouTube e acho que Não, sim. pelo amor de Deus, não. É uma curiosidade, eu achei interessante saber assim também, que nada dessas questões psiquiátricas e tal vem com um diagnóstico vem de uma coisa só. Geralmente quem tem, por exemplo, TDAH pode vir junto com bipolaridade, transtorno de Tá. ansiedade Vem algo generalizada, casado. toque, vem sempre com alguma... Sempre não, mas a maioria das vezes vem com alguma coisa casada, que é o meu caso. Eu sempre fui um cara perfeccionista e eu agora sei que perfeccionismo é um tipo de toque. Tem o lance da conferência, é uma coisa que me atrapalha, mas é uma coisa que eu já batalhava antes de saber do diagnóstico. Tipo, não ficar remoendo uma coisinha ali. Quando eu via que eu estava demorando um pouquinho, eu já largava Num e retrabalho, começava... né? Fazendo. Eu expandia e começava a ver macro. Tá. Sempre, tipo, tirar a cabeça do... Tava demorando muito ali, às vezes não era uma coisa nem tão importante, eu expandia, começava a ver macro e depois, às vezes, não precisava nem ter perdido aquele tempo. Sim. Isso foi me ajudando muito, antes de saber do diagnóstico. Mas é uma questão do toque também, do lance de conferência, que é esse lance de você fazer e conferir. Fazer e conferir. Fazer e conferir inconscientemente. Quando eu recebi o diagnóstico, puta, minha vida fez sentido, né? Tudo que eu Você olha para trás e fala assim, lógico. Tudo que foi feito desde a infância até aqui. E o diagnóstico, o início da percepção, eu achava já antes que tinha, né? Eu tinha visto uma entrevista da Ana Beatriz Barbosa muito tempo atrás no Jô Soares, e ela falando sobre isso, e ela tem TDAH também. E aí ela falou, eu falei, sou eu? Leu sua alma, Sou né? eu todinho, inteirinho aí. E aí comentei com a minha mãe e tal, ela achou que não fosse, não sei o quê, e ela achou que eu pudesse estar com depressão, que sem dúvida tava, que é uma coisa que vem um pouco junto ali pela estafa mental e tal. E aí eu fui no psiquiatra e fui diagnosticado com depressão, erradamente. E eu fui tratado durante anos como depressão. Com depressão. E eu nunca soube o motivo da depressão. Tá. E nunca passou. Nunca passou, entre aspas. Passava porque você estava ali medicado Sim, e tal, mas era uma coisa que voltava com recorrência. Tá. Que Durante anos isso? Durante 10 anos. Caramba, Pedro. E a depressão do TDAH é uma questão de estafa mental. Sim. Porque é a cabeça girando a milhão. A hiperatividade. No meu caso, eu não tenho a hiperatividade física. É o TDA e a hiperatividade mental, que não para nunca. Principalmente de noite, a cabeça vai... vai lá longe. Exatamente. E mudando de terapeutas e tal, não sei o quê, mais à frente, uma psiquiatra maravilhosa, que hoje em dia está morando na Alemanha, a doutora Patrícia Matos, que é a pessoa que mudou minha vida, assim. Ela perguntou, e aí, no início de sessão, tudo bem e tal? Eu falei, tá bom, mas não tá bom, não sei o quê.
Aí ela, por quê? Eu comentei algumas coisas e tal. Eu falei, mas eu tô feliz porque eu tô conseguindo ler agora por audiobook. Tá. A Porque leitura eu não consigo escrita, ler. tá. Aí ela falou, como assim? Aí ela começou a perguntar umas coisas, e aí ela no final disso, ela falou, eu acho que você pode ter TDAH. Eu falei, puta, eu achei isso sempre. E Tá. falaram que não, e eu fui tratado sem ser isso. E aí fui fazer os testes, de fato tinha, Tá. e, e foi isso. E é o lance da leitura, que também, putz, no colégio, nossa, muita gente pode ter isso, até quem tem dislexia também, de ler e reler o mesmo parágrafo 1000 vezes, você fica ruminando aquilo, Sim, aí você sim. vai, você começa a ler, e aí você, putz, a cabeça tá em outro lugar, você tá, sei lá, pensando na música do Catinguelê no meio dos... tipo, tá pensando Você na foi morte pra da lua. bezerra, aí o passarinho começa a piar. O TDAH não é déficit de atenção, ele é excesso de atenção. Tá. Isso é uma coisa Sim, importante a se sim. dizer. Você não tem falta de atenção, você tem muito estímulo e você fica prestando atenção em tudo, então você perde a atenção porque você presta muita atenção em Em tudo. tudo que tá ao redor. Exatamente. E é muito louco você falar isso da questão escolar, você voltar nisso, Pedro, porque essa questão do diagnóstico, quando ele está de forma tardia, né, já na vida adulta e tal, Acontece com a maior que é o parte das mais pessoas, né? comum, cara, quanta molecada não passa a sua vida escolar todinha achando assim, eu sou burro, Eu achava eu isso. não consigo Eu aprender. sempre, eu sempre fui o último aluno a entregar a prova, às vezes É, não terminava a prova. Que aí entra então, no lance da conferência também. exato. Muito, É, muito, então, muito, muito. É uma coisa, essa parte de saúde mental e de percepção de diagnósticos é uma coisa importante, assim, de se trazer, é, porque você entende como conduzir cada pessoa, assim. exato. E mesmo dentro do espectro ali, nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Sim, claro, Cada caso é claro, um claro, caso. claro. É muito Porque particular. você tem a questão do diagnóstico em si, das características que isso tem, mas você tem esse sujeito, essa pessoa que é particular. Isso vai se Total. desenvolver a partir desse indivíduo, né, Por cara? exemplo, tem muito TDAH que é bagunceiro. Eu Sim, sou o sim, sim, oposto sim. disso, Sim, porque a minha é aliada com o perfeccionismo. exato. Eu tenho uma história da minha mãe, ela fala, e eu lembro até hoje dela amarrando meu tênis. Eu não sabia amarrar o tênis. Tá. Aí eu, não tá bom, amarra de novo. Tipo, Caraca, mas tá. não de ser sacana, mas de que eu queria que tivesse Sim, perfeito. esse laço tem É, que estar perfeito. total. Putz, caderno, tudo arrumadinho e tal. Ah, que massa. Por isso que ela nunca achou que eu tivesse. Por essa questão do É, perfeccionismo ali e tal. exato, é. Cara, na vida como professor, eu sou professor aí há cerca de 20 anos. É muito interessante, Pedro, acompanhar alguns alunos no período escolar, que é aquele aluno que, em geral, a escola vê como desenganado. Moleque, essa menina, isso aí já era. Não tem o que fazer, não vai dar nada e tal. E as redes sociais acabam tendo esse efeito colateral que é positivo, que é de seguir acompanhando de alguma forma Sim, as pessoas, né? Você sim, tem o Instagram do aluno da aluna e você vai acompanhando para a vida. total. E você vai vendo aquela pessoa desabrochar em algum momento, sabe assim? Ela Total, se encontra, totalmente. né? Em geral, são alunos que caminham muito. Aí eu estou falando do meu recorte, não obrigatoriamente uma regra. Alunos que vão muito para o campo de alguma forma artístico, para algum Total. tipo Pra de parte atividade, criativa, isso. E total. você vê a pessoa estourar, A vida crescer, começa a assim. fazer sentido. É o meu Exatamente. caso, Muito total. louco, né, cara? Total. Eu sempre me achei meio limitado, burro, assim, mas Sim, depois, hoje eu me acho inteligente pra caramba. Eu entendo quais são as limitações e como que eu consigo absorver e consumir coisas. exato, O lance exato. de não conseguir ler é uma frustração, porque eu sempre quis muito ler. E agora eu consigo com audiobook. A parte de audiovisual, a minha absorção de tudo, de cultura, de conteúdo, funciona por É, audiovisual, por filme, por série, por jornal, sim, agora por audiobook. Putz, eu comecei a ler um monte de maravilhoso. coisa e pô, às vezes estou no caminho do trabalho, eu coloco um podcast ali ou E o fica audiobook ali. deixo rolar e, pô, além de ser mais rápido, eu de fato absorvo Sim. aquilo. Cara, eu tenho uma. Você falando, cara, eu lembrei de uma história. Sou professor há quase 20 anos, e há cerca de 20 anos, a questão dos diagnósticos, elas estavam começando assim, a se popularizar. Bem lá atrás. Esses nomes que hoje não são super comuns, Sim, não eram. E eu era muito mais novo, né? Então, quase 40, né? Enfim, sim. quase 20.
Eu lembro de uma situação com uma aluna que ela era o tipo de aluna que passava por relapsa na sala de aula. Por quê? E, assim, hoje eu vou contar essa história, tudo é óbvio. Não era. Eu estava dando aula de gramática, que seja, e ela passava a aula toda desenhando. Hoje é óbvio o que estava rolando ali. Desenhava muito bem a menina. E ainda bem que eu tive a sensibilidade de não rachar com ela, porque, enfim, as informações não circulavam naquele contexto como elas circulam hoje. Eu ganhei que ela fazia isso toda a aula, em algum momento, assim, a galera fazendo alguma coisa, eu cheguei junto nela na boa, assim, Mariana, o nome dela. Falei, Mari, qual é que é, velho, você ficar desenhando enquanto eu tô explicando? E ela ficou sem graça na hora e tal. Não, professor, é para eu conseguir prestar atenção melhor. Nossa, eu ia falar isso agora. Tem muitas pessoas que às vezes nem desenham, mas ficam rabiscando para aquietar a mente. Exato. É aquela atividade que a permite dar atenção naquilo que eu tô falando. Eu falei, cara, quantos professores não esculacharam essa menina? Deram bronca. Ei, pô, você tá falando de uma adolescente, ela não vai ter a manha de, não, professor, sabe o que que é? Ela retrai. Por isso que exercício e música, coisas que te tragam pro momento presente, pro agora, são incríveis, assim, são coisas meditativas que você tem que estar ali prestando atenção naquilo, naquele momento, assim. Sim. A bateria sempre me trouxe muito isso, eu entendi Que como... traz pro centro, né? Pô, centralizava total, assim. E eu ficava mega focado, ó, por gostar muito ali, mas... E é o que eu voltei a ter atividade física agora, é uma coisa, principalmente para quem tem TDAH, e acho que para todo mundo, porque hoje em dia usa muita rede social, a mente está a milhão, pensando em um monte de coisas, problemas da vida e tal. Te trazer pro centro e você não pensar em nada naquele momento que você está fazendo o exercício, que você está morrendo ali, você só está pensando em não morrer, é importante. De trazer a parte de endorfina também, assim, mas de te deixar longe do telefone e ficar... Era o meu lance quando eu pretendo voltar com a natação. Era o momento de contar ladrilho. Era hora de ficar ali contando ladrilho e mais nada. Contar ladrilho, cara. Assim, na doideira. Né, Neto aí atrás é isso, né, Netão? É a hora de você ficar contando ladrilho. Não existe problema no mundo. Você conta ladrilho pra sempre. Menino na calçada, pisando nas... Pode crer. Mas é maravilhoso, pô. É um momento terapêutico, é quase uma meditação mesmo, assim. A parte musical, porque, pô, principalmente bateria, mas acho que todos os instrumentos é um encaixe das coisas ali. E é uma coisa que as pessoas entendem. Eu entendo a sua colocação do que se aproxima com a meditação, a atividade física, porque não é não pensar em nada. É um equívoco essa ideia do não pensar em nada. Não existe isso. É pensar no movimento. Exato. É pensar no movimento repetitivo. Né? Você se concentrar no movimento que o seu corpo faz. Exatamente. Né? Eu acho muito legal, né? Maneiro. É incrível. Pedrão, cara, quando a gente conduzindo já para o final do papo da gente, eu sempre gosto, você é um cara da área e, poxa, vive, né, experiências muito legais na área em que você atua, e uma parte do público da gente, uma molecada, que está justamente na fase de escolher carreira, né, cara? Total. E eu sempre gosto de dar um espaço para que o convidado dê alguns conselhos, algumas orientações para quem pretende caminhar para a mesma área. No seu caso, em função desse papo que a gente teve, eu vou pedir algo um pouquinho diferente. Muitos jovens, muitos meninos e meninas nessa fase da escola, do ensino médio, cursinho, tem diagnóstico, o cara tem o TDAH e muitas vezes se vem com uma autoestima muito mais baixa, né, cara? Totalmente. Em função dessas questões. Totalmente. O que você aconselharia para essa molecada, sabe? Acho que é mais do que a profissão, acho que tem um passo atrás, sabe, Pedro? Total. Né? Pô, terapia de qualquer forma, encontrar alguém que você goste, né? Porque é uma relação ali, né? Encontrar um terapeuta aqui. Eu passei por alguns que não fizeram muito sentido, mas encontrei outros tantos que afinaram a coisa. Que foram incríveis e mudaram a minha vida. Eu mudei de menino para homem e a maturidade veio com terapia, a compreensão de quem sou, assim, e tal. E trabalhar com um profissional ali, de uma pessoa te direcionar de fato com argumentos que fazem diferença ali, e tem uma percepção de quem você é e te ajudam a conduzir a vida assim, que nem sempre na roda de amigos ou de familiares, nem sempre não, acho que quase nunca na roda de amigos e familiares você vai ter
essa visão tão apurada. Depende das relações familiares, assim, tem muita amigo e família que só te alavanca também, como Sim. não. Mas cada caso é um caso. Acho que é importante quem tem a oportunidade, que também é uma questão que não é barato, Sim, lógico. e nem sempre existe a possibilidade de ser gratuito também, existem em alguns lugares, mas acho que é um caminho, acho que é um dos maiores caminhos, e tem vários tipos de terapia, aí você vai atrás e com a maturidade da vivência vai entendendo qual é o melhor caminho. Uma coisa importante a se dizer, principalmente pela questão financeira, é que terapeutas, psicólogos e tal sempre estão abertos a negociar valores. E eu sempre consegui também seguir por negociar valores. Às vezes o cara Sim. tem um valor de 10x, eu paguei 2x. Sim, foi lá, Eu conversou, paguei explicou a sua 3x, situação. a necessidade, é tudo conversável. Sim, sim. Assim, eu acho que é o, é o caminho a se seguir. Você não precisa fazer pro resto da vida, mas é bom, assim, eu quero voltar a fazer, faz um tempo que eu não faço, e faz uma diferença, assim, para um refresh mental, assim, para arejar as ideias e acalmar a mente, o coração, e fazer você ter mais tranquilidade para tomar os caminhos, assim, não há nada igual, assim. E Não, aliado à parte de exercício físico, que eu peco um pouco, eu fiquei um período muito grande tá. por trabalho, por várias coisas Ah, sedentárias, mas assim, ajuda que é uma beleza, né, cara? e tô voltando a fazer agora, tá fazendo toda a diferença, assim. Acho que é um e aí sono, alimentação, essas coisas e tal. Molecada, acho que esse é um ponto legal. E aí falo pra você que é mais jovem. Não, falo pra você que é marmanjo também, tá aí chegando na casa dos 40 aqui que nem nós, tá ligado? Essa questão da atividade física, de se preocupar com a sua saúde, cara, na boa, muito menos por você ficar com a barriga trincadinha, virar o bodybuilder, isso é uma grande bobagem, na minha opinião. Assim, você gosta, legal. Mas acho que acima de qualquer coisa, pra você viver melhor, Vai cara. pra cá. Pra A cabeça ficar atividade física legal. é mais pra cá do que É, qualquer coisa. exatamente. Você ter Total. a cabeça boa, viver melhor, cara. Eu sempre falo em casa, assim, que meu lance com fazer atividade, chegando perto dos 40, a minha meta é viver o máximo possível, da forma mais autônoma possível, conseguindo pegar essa colinha de compra, subir a escada, É pensar isso. E direitinho. faz diferença. E acho que para vocês, acho que são um público. Se você. Foi o caso que aconteceu comigo, né? No período de escola, eu joguei bola até os 17, até o final do terceiro colegial, eu Sim, estava jogando bola todo dia. Depois fui trabalhar e pelo desleixo acho que acredito, do TDAH de ser desregrado pra caramba, fui, tipo, sim, conseguindo fazer uma coisa só e focava muito em resolver aquilo, crescer naquilo, e fui deixando a parte a parte física de lado, né? Que era uma coisa que acontecia pelo ambiente que eu vivia, porque tinha exercício, eu estava fazendo e sim, sempre sim, fiz a vida sim. inteira. Quando passou a não ter, eu passei a não fazer. Se você está nesse momento, não deixa de fazer. E se for difícil e não gostar, que era a minha questão de academia, essas coisas, putz, vai fazer alguma coisa que você curta, jogar Vai um testar outras futevôlei, coisas. vai nadar, fazer alguma coisa, não para de fazer, que isso vai É. ser cobrado mais É. tarde e Tem vai uma coisa fazer que a gente, falta. tem uma coisa que a gente que é mais velho rola bastante, assim, não, tô com a saúde zoada, mas é porque a gente vai ficando mais velho, o metabolismo, sei lá, velho, tem um pouco da vida que você vivia e da vida que você Total, passou a viver. Você total. era moleque, jogava bola todo dia, ia de bike para tudo que era canto. Ok, a vida adulta coloca outras questões, mas separa um espaço da sua vida ali para atividade física, ali é Total, é importante, né, cara? necessário. Com É certeza. necessário. Galera, espero demais que vocês tenham gostado desse papo. Achei massa, Pedro. Valeu mesmo, cara, por ter vindo. Acho que foi um papo muito, muito maneiro. Antes da gente encerrar, presentinhos da Litera Cultural Uma para coisa você. antes, de Diga, diga, dica, diga. sejam sempre eternos curiosos. Nunca deixem de querer entender as coisas, descobrir as coisas e ter boas relações. Trate todo mundo sempre muito bem. E acho que é isso, assim. Ser um eterno curioso e ter boas relações enriquece a vida de uma maneira e te faz um cara ser um eterno aprendiz, né? Absorver conhecimento para o resto da vida e aprender com a moça da limpeza até um CEO. Esse acho que é o caminho da vida, assim. Assina embaixo do Pedrão, cara. Maneiro. Pedro,
canequinha da Litera Cultural, nossa ecobag para você, Muito obrigado. de presentinho para você. Valeu mesmo pelo papo, cara. Pô, incrível. Massa. Prazer gigantesco. Que massa, velho. Você que está assistindo a gente, não esquece, curtir vídeo, assinar canal, ativar sininho. Você que está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio, curte esse episódio, compartilha. É importante pra gente, faz o episódio chegar em mais pessoas. Um beijo para todos vocês e até o próximo, hein? Tchau, tchau.